galera, sejam bem-vindos ao projeto Robótica Educativa Sustentável. Meu nome é César Augusto e hoje a gente vai aprender sobre o laço de repetição for. Então sobe a vinheta! Então galera, a partir da data de hoje a gente está iniciando uma sequência de 4 aulas sobre laços de repetição, tudo bem? Então na primeira aula a gente vai contemplar o conteúdo de laço for, ou estrutura de repetição for, laço de repetição for ou estrutura de repetição for. Na segunda aula a gente vai falar sobre o laço de repetição while. Na terceira aula a gente vai falar sobre o laço de repetição do while. E na quarta aula a gente vai falar sobre a correção da atividade referente aos 3 laços de repetição, tudo bem? Então, primeira aula a gente vai falar do laço de repetição for, segunda aula a gente vai falar do laço de repetição while, terceira aula, laço de repetição do while, e quarta aula, correção da atividade sobre os 3 tipos de laço de repetição, tudo bem? Então, vamos falar nesta aula de hoje sobre laço de repetição for. Mas antes a gente precisa lembrar o que a gente viu lá na aula de looping. O que é um laço de repetição? Ou o que é uma estrutura de repetição, que é a mesma coisa, podemos dizer. São nomes diferentes para a mesma coisa. Então, o que é um laço de repetição? O laço de repetição ele é um comando utilizado para quando a gente quer realizar a reutilização do mesmo código várias vezes. Ou seja, quando a gente vai repetir aquele código diversas vezes. Então, a gente inicia um laço de repetição e dentro desse laço de repetição vão ficar todos os comandos que devem ser repetidos e quantas vezes eles devem ser repetidos, tudo bem? Então, o laço de repetição ele serve para repetir blocos de código ou para repetir uma lista de comandos ou um comando, o que seja, tudo bem? Então vamos aprender agora sobre o laço for. O laço for, ele tem, como todos os outros assuntos que a gente tratou aqui, ele tem 2 maneiras de ser apresentado: fluxograma e programação, além de pseudocódigo, outros tipos de linguagem, tudo bem? Então a gente vai tratar aqui de fluxograma e programação, tudo bem? Quando a gente deve utilizar o laço de repetição for? O laço de repetição for a gente utiliza quando a gente já sabe a quantidade de vezes que a gente quer repetir determinado bloco de código, ou quantas vezes a gente quer repetir determinado código, tudo bem? Como isso funciona? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma pista de corrida de 1000 metros e eu queira dar 10 vezes, quero que o robô dê 10 vezes uma volta nessa pista, tudo bem? Então ele vai dar 10 voltas nessa pista, ou seja, vai dar 10 vezes uma volta nessa pista, tudo bem? Então a gente já sabe a quantidade de vezes que ele vai dar, que é 10, tudo bem? Então o robô vai dar 10 vezes uma volta, ok? Então a gente já sabe a quantidade de voltas que ele vai dar, então a gente não precisa falar, dá uma volta, dá mais uma volta, dá mais uma volta. O programa em si já vai saber que ele tem que dar 10 voltas, tudo bem? Então para isso serve um laço de repetição, ok? For. Quando a gente já sabe a quantidade de vezes que a gente vai executar determinado bloco de código. Vamos ver aqui como fica a estrutura dele dentro do fluxograma? Então, como funciona? Primeiro a gente vai inicializar o fluxograma. Logo em seguida a gente vai definir a variável de inicialização. Mas o que seria essa variável de inicialização, né? A variável de inicialização ela é uma variável utilizada para fazer o controle do laço de repetição. Ou seja, é através dela que o programa vai saber quando ele deve parar de repetir determinado bloco de código, ou quando ele deve sair desse laço na linguagem de programação, tudo bem? Logo em seguida, assim que a gente define a nossa variável de inicialização, a gente deve definir qual condição que o programa deve ter para que o bloco de código pare de se repetir. Ou seja, quando que essa variável de inicialização, qual valor que ela tem que chegar para que o código pare de ser executado, tudo bem? Então, dentro dessa condição vai estar diretamente ligado à variável de inicialização, ou seja, vai ser a condição de parada desse laço de repetição, ok? Logo em seguida, caso essa condição seja satisfeita, ou seja, vamos supor, eu falo que dirá 10 voltas. Se a variável de inicialização tiver valor igual ou maior que 10, que serão 10 voltas, ele vai parar de executar esse laço de repetição, ou seja, vai para o fim desse laço. Senão, ele vai ficar repetindo até que ele chegue a 10, tudo bem? E como vai funcionar? Caso falso, ele vai realizar um incremento. O que é esse incremento? É uma soma, ou seja, a gente vai atribuir um valor a essa variável. Vai somar um valor no valor que já estava nessa variável. Vamos supor
que esteja, a gente começou a dar a volta, então estava 0 voltas. A gente deu uma volta, então vai fazer o quê? Um incremento. Vai somar 1 ou 2 ou 3 nessa variável. Então antes a variável que era igual a 0, agora vai ser igual a 1. E uma coisa muito importante da gente ressaltar é que a variável de inicialização a gente deve definir qual valor vai ser o valor inicializável dela. Vamos supor, ela vai inicializar em 0, vai inicializar em 1, então a gente vai atribuir além do nome qual o valor de inicialização, ok? E vai ficar repetindo esse código e incrementando ou decrementando, porque a gente pode falar decrementar seria a gente tirar um valor, incrementar, colocar um valor. Então, qual valor ela deve chegar pode ser tanto negativo quanto positivo, ou seja, ele pode começar em 10 e parar em 0, ou começar em 0 e parar em 10. Se ele começar em 10 e parar em 0, a gente está decrementando, tudo bem? Então ele vai ficar tirando 1 ou tirando 2 a cada ciclo do laço de repetição. Caso a gente comece em 0 e pare em 10, ele vai ficar incrementando, ou seja, somando 1 ou 2 ou 3 a cada volta do laço, tudo bem? A cada ciclo. Então vamos ver agora em seguida, ó, vocês notaram aqui, ó, que ele saiu da condição e foi para o incremento, mas após o incremento ele não voltou para a variável de inicialização, ele não voltou do início do fluxograma, ele voltou logo em seguida da variável de inicialização. Por quê? Porque a nossa variável de inicialização já foi atribuída, já foi criada, então a gente não precisa criar novamente, a gente só vai aumentar o valor dela, vai incrementar o valor dela, tudo bem? Então por isso que ele volta direto da condição, porque se a condição não for satisfeita, ela vai somar no valor. E outro fato muito importante, os blocos de código que devem ser repetidos, que eu não citei até o momento, eles devem estar entre a condição e entre a volta da condição. Ou seja, ele pode ser colocado aqui ou aqui no fluxograma. Mas o ideal é que ele fique entre a condição e o incremento, ou seja, todo o bloco de código vai aqui, ó, nesse setor aqui, ok? Então ele vai executar esse bloco caso falso. Beleza? Laço for agora em programação, como fica? Primeiro a gente vai falar qual laço de repetição a gente quer executar, e no caso vai ser o laço for. Então a gente vai chamar o laço for. Como? Colocando for aqui. Colocando for, o for ele necessita de 3 informações para executar. Primeiro, qual vai ser a variável de inicialização e onde ela vai iniciar, ou seja, a variável de inicialização já criada antes, porque a gente não cria nesse momento, a gente cria anteriormente no código, ou seja, na parte de cima de código. Então a gente vai criar antes a variável e vai definir ela aqui e vai dar um valor para ela inicializar. Ou seja, vamos supor que eu criei a variável i antigamente, antes no meu código, antes da execução dessa linha de código. Aí a gente vai fazer o quê? Vai colocar i igual a 0, ou seja, i vai inicializar em 0. Então vai começar a variável i valendo 0. Aí a gente vai fazer o quê? A condição. A condição de parada seria o quê? A variável i chegar até a 10, que seria a nossa volta na pista de corrida. Então a gente vai colocar aqui condição i maior ou igual a 10, ou seja, quando ela chegar em 10 ou quando ela for maior que 10, ela vai parar de executar. E em terceiro a gente vai colocar um incremento, ou seja, qual valor vai ser somado nessa variável para chegar no valor final, tudo bem? Porque ele vai parar de executar esse código quando ele chegar em um determinado valor. Ou seja, qual valor, aqui a gente já define qual valor vai ser incrementado ou qual valor vai ser decrementado para que o laço de repetição pare de realizar seu ciclo, tudo bem? E essas 3 informações são separadas por ponto e vírgula, para a gente falar que a gente parou de informar determinada informação e começou a iniciar outra. Para isso que serve o ponto e vírgula, para a gente falar que parou, ou seja, a gente terminou de declarar aquilo e vai começar a declarar outra coisa, tudo bem? Logo em seguida a gente fecha os parênteses, ou seja, essas informações vão ficar dentro do parênteses do for, ok? Logo em seguida a gente vai abrir chaves, vai colocar todas as instruções que devem ser repetidas. Lembra lá no fluxograma que a gente colocava entre a condição e o incremento? Ou seja, vai ficar nessa partinha aqui, que a gente pode alongar essa seta, pode fazer o fluxograma do jeito que a gente quiser, que a gente vai ver isso daqui a 4 aulas, ok? Fluxogramas. A gente vai colocar todas as instruções que a gente deve repetir dentro dessas chaves, ok? E logo em seguida a gente vai colocar um ponto e vírgula no final de cada instrução, para que o programa saiba que ele terminou aquela instrução e vai começar outra, tudo bem? Então vem um ponto e vírgula logo depois e a gente fecha o parênteses, ok? Ou fecha as chaves. Vamos ao exemplo do laço for? Rez foi a uma lojinha do seu bairro para comprar 5 balas, ou seja, o Rez foi numa lojinha comprar 5 balas, né?
Faça o fluxograma e a programação que demonstre a contagem das balas realizada pelo vendedor, que devem ser entregues para res, ou seja, a gente vai fazer a contagem que o vendedor fez, a gente vai ter que fazer um programa que simule essa contagem que o vendedor fez para entregar a quantidade de balas para o res, certo? Levando em consideração que que o vendedor deve contar uma bala por vez, ou seja, ele só pode pegar uma bala por vez e contar ela, ok? Por que a gente vai usar o laço for aqui? Porque a gente já tem a quantidade definida de vezes que a gente quer repetir. Ou seja, a gente já sabe que ele vai repetir 5 vezes, tudo bem? Então, o laço for ele não é utilizado quando a gente já sabe a quantidade de vezes que a gente vai executar determinado bloco de código. Então, aqui a gente falou que ele vai contar 5 balas. O resto já foi em mente que ele tinha que comprar 5 balas, ok? Então, a gente já tinha uma quantidade de balas pré-definida, ok? Então, o resto aqui, ó, e o vendedor aqui. Vamos fazer o fluxograma? Como vai funcionar esse fluxograma? Primeira coisa que a gente faz no fluxograma é inicializar, porque a gente precisa ligar o robô, certo? Então a gente ligou a nossa máquina. A gente tem que fazer logo em seguida o quê? Definir a nossa variável de inicialização, que é o que vai controlar o nosso programa quando ele deve voltar ao ciclo do laço de repetição ou não. Então a gente vai definir aqui i é o nome da nossa variável e vai começar em quanto? 0. Então i é igual a 0. Por quê? A gente tem a variável de inicialização i e vai começar em 0, ok? Logo em seguida a gente vai aqui para i maior igual a 5, que é a nossa condição. Por quê? Porque a gente vai parar de realizar esse ciclo quando o vendedor contar 5 balas. Então, quando o valor for igual a 5 ou maior que isso, ele já deve parar de executar a contagem, né? Porque ele já chegou no valor que ele queria. Se isso for verdadeiro, ele chegou no fim. Ou seja, se a contagem for maior ou igual a 5, ele vai para o fim. Ou seja, ele não precisa contar mais balas. Agora, se for falso, se não for maior ou igual a 5, ele vai executar a contagem novamente. Aí aqui é o comando que vai ser executado nesse laço de repetição. Ou seja, a variável bala vai ser igual a bala mais 1, que eu chamei de b, que é bala, tudo bem? Então, b vai ser igual a b mais 1. Então, o que vai acontecer? A gente vai somar uma bala a cada ciclo, ok? Então, o vendedor vai contar uma bala a cada ciclo, ok? E, logo em seguida, a gente faz o incremento da nossa variável de inicialização. Por que a gente não utilizou a bala como incremento? Porque vamos supor que eu tenha mais de um comando a ser executado. Ou seja, vamos supor que eu tenha comprado balas e pirulitos. Eu ia comprar 5 balas e 5 pirulitos. Se eu colocasse balas e pirulitos aqui, eu ia ter 2 valores para incrementar, entendeu? Então, eu poderia até utilizar se fosse isso. Mas não é o correto. Então, a gente tem uma variável de inicialização. Então, a gente vai manipular a nossa variável de inicialização somando 1 nela. Vocês repararam aqui que não está i igual a i mais 1? Por quê? O mais, dois sinais mais, logo após a variável, o nome da variável, fazem com que essa variável some 1 em seu valor. Por quê? Porque a gente vai contar uma bala por vez. Então, mais significa mais 1, ok? Isso em linguagem de programação. Mais igual a mais 1, menos igual a menos 1, ok? Isso quer dizer que ele está somando 1 no valor da variável ou tirando 1 no valor da variável, ok? E logo em seguida ele vai repetir esse ciclo até que a gente chegue em 5 balas. Vamos executar o fluxograma para ver se está funcionando? Vamos lá. Começou então com o i valendo 0, ou seja, a nossa variável de inicialização valia 0, ok? Logo em seguida, ele verificou, i é maior ou igual a 5? Não, porque o nosso i é igual a 0, ok? Então falso. Aí fez o quê? Bala igual a bala mais 1. Então eu tinha 0 balas, agora eu tenho uma bala, ok? Tenho aqui, ó, uma bala, certo? Eu estou simulando o resto, ok? O vendedor. Aí o que a gente faz em seguida? I igual a i mais 1. O i não valia 0? Então agora o i passa a valer 1. Então veio aqui 1. I, que vale 1, é maior ou igual a 5? Não. 1 é menor que 5, ok? Então não é maior ou igual a isso. Então, falso. Vem aqui, bala igual a bala mais 1. Eu tinha uma bala, ganhei mais uma bala. Agora eu tenho 2 balas, ok? Contei 2 balas. Incrementou mais uma vez na nossa variável de inicialização. Então o i valia 0, agora vale 2. O i valia 1, agora vale 2. Aí volta aqui para a condição. I é maior ou igual a 5? 2 é maior ou igual a 5? Não, então falso. Vem para cá de novo. Bala igual a bala mais 1. Então o vendedor vem aqui e conta mais uma bala, ok? Então agora a gente tem 3 balas. Logo em seguida, ele soma 1 no valor da nossa variável de inicialização.
Ela estava com 2, agora ela está com 3. Então passou a valer 3. Aí vem aqui para a nossa variável de inicialização. É maior ou igual a 5? Não, porque a nossa variável de inicialização vale 3, ok? Então, falso. Volta para cá. Bala igual a bala mais 1. Então a gente pega mais uma bala aqui e coloca aqui. Contou 4, certo? Incrementa mais uma vez na nossa variável de inicialização. A variável de inicialização que valia 3, agora passa a valer 4. Aí volta aqui para o nosso condicional. Variável de inicialização é maior ou igual a 5? Não, porque ela vale 4, certo? Então, falso. Volta para cá. Bala igual a bala mais 1. Então agora a gente tem 5 balas, ok? Próxima etapa, incrementa a variável de inicialização. Valia 4, agora vai passar a valer 5, ok? Então volta aqui. I é maior que 5? Não é maior, mas também tem um sinal de igualdade aqui. I é igual a 5? Isso é verdadeiro. Então ele vai para a próxima etapa do código. Então ele saiu do nosso laço de repetição, tudo bem? Então é isso o comando for. A gente sabe o laço de repetição for. A gente sabe a quantidade de vezes que a gente vai repetir esse código e a gente vai fazer esse ciclo até que essa condição seja satisfeita, ok? Vamos ver agora em programação como isso ficaria. Então a gente faz o quê? Primeiro fala qual laço de repetição a gente quer executar, que no caso seria o for, ok? Aí a gente define qual é a nossa variável de inicialização, i, que seria o i, já definido anteriormente no código, certo? Igual a 0. Essa variável é de que tipo mesmo? A gente viu na última aula sobre variáveis. Qual seria o tipo dela? Inteiro, né? Porque ela vai receber números inteiros, ok? I igual a 0, ok? Então a gente vai começar a contagem em 0. Então a gente tem o i igual a 0. Logo em seguida a gente coloca um ponto e vírgula para falar que a gente terminou de declarar a variável de inicialização e começou a declarar a condição. A condição vai ser o quê? I maior ou igual a 5, porque a gente quer que a contagem seja até 5. Então ela pode ser igual ou maior que 5. Porque vamos supor que a gente começou com 6 balas já. O cara começou pegando 6 balas do pote, que não deveria, né? Mas vamos supor que aconteça. Então isso já é maior que 6. Ele não vai ficar contando porque ele já passou dos 5, entendeu? Por isso que é maior ou igual a 5. A gente coloca um ponto e vírgula para falar que a gente parou, já terminou de declarar esse comando, condição. A gente vai começar a colocar incremento. Qual vai ser o nosso incremento? De uma em uma bala. Então, i mais. De 1 em 1. Ou seja, a gente vai contar até 5. Se a gente fosse contar, vamos supor que o nosso valor aqui seria i maior ou igual a 10. Para ele contar 5 vezes, a gente teria que colocar i mais 2, ok? Por quê? Porque é o dobro, ele vai ter que executar a mesma quantidade de vezes. 5 vezes, mais o valor de finalização seria 10, que é o dobro de 5. Então ele vai ter que somar de 2 em 2 ao invés de 1 em 1. Ok? Teria, né? Aí logo em seguida a gente fecha os parênteses, abre uma chave, coloca o comando que ele deve executar. Qual o comando que ele deve repetir? E qual seria esse comando? Bala é igual a bala mais 1. A gente deve somar uma bala a cada vez que ele executa essa repetição. Ok? A gente coloca um ponto e vírgula para falar que a gente terminou esse comando e fecha as chaves para falar que a gente terminou de falar todas as informações do nosso laço for. Ok? Se a gente não colocar uma das informações aqui, o que acontece? Nosso programa vai estar errado, vai dar erro. Ou ele vai dar erro de execução, ou ele vai simplesmente travar ou fazer a função que você não gostaria, tudo bem? Vamos fazer agora o teste dessa programação. Então a gente começou com i igual a 0, então nossa variável de inicialização valia 0, ok? Aí a gente falou que i é maior ou igual a 5, que é a nossa condição. O i é maior ou igual a 5? Não, porque a gente não executou nenhuma vez esse laço de repetição e o i é igual a 0. E depois, logo, quando ele executar isso, ele faz o quê? Somar mais 1. Então, a cada execução do código, ele soma 1, tudo bem? E mais. Então, se essa condição for satisfeita, ele vai somar 1. Se ela não for satisfeita, ele não vai somar 1 na nossa variável de inicialização e nem vai executar o nosso bloco de código. Ok? Então, vamos começar. I valendo 0, a condição é i maior ou igual a 5 e o incremento vai ser de 1 em 1. Ok? Então, o nosso i não é igual a 0? A nossa condição foi satisfeita? Não. Então, ele vai somar 1 no valor do incremento. Então, o nosso i vai passar a valer 1 agora e vai somar b igual a b mais 1. Ou seja, bala que valia 0 vai começar a valer 1. Então a gente tem uma bala agora. Ok? Então, terminou esse comando. Vai para o fim da chave e vai repetir novamente.
E agora tá valendo 1, certo? Porque a gente incrementou. 1 é maior ou igual a 5? Não. Então, falso. Aí vai vir aqui de novo. I mais, ou seja, I mais 1. Agora o I tá valendo 2. Vem para nossas chaves aqui. Vem para nossa chave. B igual a B mais 1. Vai executar esse código. Então, soma mais uma bala. Ok? Somou mais uma bala. Agora a gente tem 2 balas e o nosso I vale 2. Fechou chaves, volta para o início do laço. E agora vale 2, certo? I igual a 2. 2 é maior ou igual a 5? Não, porque 2 é menor que 5, tudo bem? Isso é falso, então vem para esse bloco de código aqui, I mais, certo? Então vai somar 1 o valor de I. O I valia 2, passou a valer 3 agora. Fechou parênteses, vem para a execução da chave. Vai executar todos os blocos de código que estão aqui, que no caso é só o B. B igual a B mais 1. Então soma 1 no valor da bala. Então agora a gente tinha 2 balas, passou a ter 3, ok? Fechou as chaves, voltou para o início, para a execução do laço de repetição. O I agora vale 3. 3 é maior ou igual a 5? Não. Então executa esse bloco do incremento. 3 mais 1 passa a ser 4. Então o nosso I, variável de inicialização, que é o I, passa a valer quanto? 4. Executa os nossos blocos de comando para ficar B igual a B mais 1. A gente tinha 3 balas, agora a gente tem 4 balas. Acho que a gente somou 1 no valor das balas, ok? Então a gente tem 4 balas. Fechou esse comando com ponto e vírgula. Fechou as chaves, volta para o início aqui. E agora vale 4, não é? I igual a 4. 4 é maior ou igual a 5? Não. Então, a gente executa o bloco de incremento. Por quê? Porque é falso. Então, I mais, somou 1 no valor de I. O I valia 4, passou a valer 5. Ok? Abre chaves, B igual a B mais 1. Bala igual a mais uma bala. Certo? Então, somou 1 na quantidade de balas. Agora a gente tem 5 balas. Ok? Fechou esse comando, volta para o ciclo novamente. E agora vale 5, né? Porque a gente somou 1 no valor e valia 4. Então, I, que vale 5, é maior ou igual a 5? Ele não é maior, mas ele é igual a 5. Então, já foi satisfeito. Vai executar esse bloco de incremento? Não, porque ele só é executado caso o comando seja falso. Ou seja, caso não seja atendida a nossa condição. Então, o que acontece? Vai para o código seguinte, vai para as próximas linhas de código e sai do nosso laço de repetição. Ou seja, a gente fez o programa que o vendedor ele faz a contagem de 5 balas e após realizar essa contagem, ele para de realizar a contagem, tudo bem? E vai fazer outras funções. Vamos supor que ele tenha pedido pirulito, alguma coisa do tipo, tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para maiores notificações e curta o nosso vídeo. E fique de olho na próxima sequência sobre os nossos laços de repetição.